Pode soltar. Olha, eu passei aqui. Nosso chassi tá quase pronto. O que que falta nele? Falta colocar o assoalho e fazer os calços do motor. Vai ficar bem nessa parte aqui, ó. Essa barra que tem aqui, eu vou cortar ela, porque não precisa mais. E vou colocar o motor nessa parte, o câmbio atrás e o eixo passando. E eu tô pensando em colocar um assoalho em alumínio e fazer a pedaleira. A caixa de direção já tá no lugar. Olha aqui que beleza. Nossa, mas ficou muito bom isso aqui, cara. Ó. Nossa, nosso chassi já tá pronto. Essas rodas aqui são só pra gente testar, vão ser outras rodas e o motor tá ali. Tô atrasado com esse motor, já era pra estar funcionando. Só que eu tenho que colocar injeção programável nele, como foi falado nos outros vídeos. Mas eu tenho uma notícia que não vai agradar. Talvez não te agrada ou talvez sim. O que você tá escondendo aí? A Daiane apareceu com um carro novo. É um carro quase que a ideia desse aqui, é um esportivo antigo e a gente vai trazer ele para atualidade. É quase essa minha ideia, né, Dai? É, mais ou menos, o que acontece? A gente tem um imã de confusão. Os páginas que a gente trabalha ofereceu um carro muito diferente pra gente. Isso. Que eu nunca vi na vida e todos os meus amigos, já comentei, nunca tinha visto também. Falei, Henrique, não pode perder essa oportunidade. Um carro todo de fibra que saiu no meu canal ontem, inclusive. Sim. É um Fiat Dardo, todo em fibra. É um esportivo da época. Suspensão independente, freio nas 4 rodas, motor traseiro, tá Conversível, vendo? 2 lugares, então, querendo ou não, é um carro antigo e velho que é a minha cara, só que é um modelo esportivo da época, a cara do Henrique, então a gente resolveu fazer essa colagem. Ela me pediu essa ajuda, você que entende essas coisas de fibra, porque fibra coça. E eu com o Luquinho já tem mais facilidade para trabalhar com fibra. O cabeludo. E agora o cabeludo aqui que tá ajudando a gente, que soldou esse chassi. Então o que eu vou fazer daí? Eu vou pôr o meu projeto em segundo plano. Por isso que eu acho que eu vou desagradar algumas pessoas, ou até você mesmo, como eu falei. Vou colocar ele em segundo plano, trazer o da Daiane, salvar ela. Depois que eu terminar, eu volto pro meu. Como o dela é coisa rápida, é coisa que eu gosto. Na hora que eu vi aquele carro, cara, eu falei assim, isso aqui precisa de um detalhe meu, né, Dai? Sim, o Henrique fala que eu chamei ele, mas não foi bem assim. Eu entrei. Ele se convidou, na verdade, e claro que eu topei, porque o trabalho do Henrique com fibra é perfeito. Vocês viram os bravadores que ele já fez. Sim. Os body kit também do Ferrusca, enfim, ele já tem um histórico com fibra que vai dar tudo certo para esse carro. E por isso que o Henrique vai meio que abandonar por enquanto esse projeto, que é um projeto muito complexo, então ele meio que vai esfriar a cabeça, me salvar, Sim. criar conteúdo, então todo mundo vai sair ganhando. Eu nunca abandonei um projeto, é a primeira vez. Abandonar é muito pesado, eu acho que colocar ele de lado um pouco. Isso. Nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer. Eu tenho certeza que o pessoal não vai gostar, porque tá acompanhando, gosta de seguir. Mas pelo carro que eu acho que você vai gostar sim. Você vai pegar muita coisa legal do projeto que a Daiane trouxe, vai aprender sobre fibra, como que a gente vai atualizar um carro, vamos tirar o motor, você vai gostar porque é um esportivo de época, né? A gente não vê esse carro, a gente dirigiu ele ali todo zoado, o carro é muito bom. É um esportivo, olha o esportivo. Que trem mais bom, cara. Gostou? Muito louco, é mais bom. Agora é eu. Macia. Como assim? Ele é suspensão independente. O meu trem é bom. Nossa, é baixo, é muito baixo. É mais daorinha. Imagina depois de atualizado, né? Pois é. A Daiane não quer trocar o motor dele, eu já quero, então a gente tá nessa briga aqui pra saber o que faz. Foi uma condição que eu falei, o tio Luquinha tá até de prova. Não vai trocar o motor e não vai cortar o carro no meio pra alongar ele. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, eu vou tirar o chassi aqui, pôr ali na frente, a gente vai trazer o carro da Daiane agora e vamos começar a trabalhar nele. O isopor tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá aqui no canto guardado, a gente precisa... Não é tchau, é até breve. Ele tá guardado, depois que a gente sair do projeto da Daiane terminar, a gente volta pra ele, eu já vou voltar na carroceria, passar a massa nele, tirar o molde em fibra e já começar a montar, porque aqui a gente já tem uma base daí. Vai precisar bastante. É de boa, só é um processo demorado, mas top, vamos lá pegar o carro então? Ali?
Já estamos com dificuldade aqui, ó. Estamos tirando o escapamento, porque antes de mexer no carro, a ideia é tirar o motor, só que o motor sai pra cima. Então é melhor tirar o escape ali. Esse escape tá quebrado ali. Saiu um pouco do escape. Quer pra você? Tô no gol. Aqui, ó. Usa esse prolongador aqui, o que força, ele deve sair. Nossa, cabeludo. O cabeludo é muito doido. Saiu! Nossa, tá podre aqui embaixo, cara. Vou ter que reformar essa parte aqui. É uma chapa laminada, né? O carro é de fibra. Você acha que suporte ele não é lá? O carro é de fibra, mas Mas é a lata que coisou. aqui tem uma estrutura metálica laminada, fundido com a carroceria de fibra. Olha aqui. A lata tá boa ainda. Vê que parece ser mais um lá. Ah, sei lá, viu, cara. Tem que limpar a ferrugem, pra nós tratar e descobrir. tentar aproveitar. Se for o caso de trocar a estrutura, a gente troca. Ô, você já queria tirar esse escape por cima? Eu acho que sai com o motor agora, não vai atrapalhar não, tipo, você vê, tá bem alinhado com o Carter aqui, ó. Dá pra tirar os dois, né? É, ele sai pra Porque cima. o espaço aqui não é muito agradável pra tirar lá, não tem espaço. Olha aquilo, quem tá preso aqui por um suporte. O que é isso? Ah, criado um suporte, um calço de baixo. Embaixo. Tá, é um calço do câmbio, entendeu? Entendi. Então a gente tira ele também, se você precisar. Né? Não vai precisar tirar ele, motor. Claro que não. Olha aqui, você não tá vendo um pino do... Esse aqui é no câmbio. Então, Esse de aqui cá é pra lá. calço do Ah, você vai câmbio. tirar o motor É primeiro, o né? motor, Verdade. Por ser um carro que fizeram 300 unidades aqui no Brasil, um esportivo de época, o carro ele é muito bem feito, cara. Ele é bem artesanal, isso realmente é. Mas ele é bem construído, não é nada mal feito. Parece que é adaptado, mas é uma adaptação bem feita. E isso vai ficar muito melhor ainda. Estamos desmontando tudo aqui para tirar o motor. O que eu achei complicado aqui foi o sistema de arrefecimento, reservatório de expansão, tudo aqui, ó. Colocar água por aqui, expansão ali. Então é muito apertado. Eu acho que eles queriam ganhar muito porta-mala, mas esqueceu do cofre do motor e isso esquenta o cofre. Então eu acho que eu vou ter que aumentar esse cofre. Independente. Isso pra esquentar, aí aquece lá dentro. Ideia genial. O motor vai pro saco. Mas independente da gente trocar o motor ou não, vamos ter que aumentar esse cofre. E a minha ideia de início era cortar o carro aqui e afastar. Igual foi feito com o Ferrusca, o Fusca. Quem lembra? Eu coloquei um motorzão no Fusca, só que eu tive que cortar o Fusca para fazer um cofre maior. Aqui eu tenho a opção de diminuir o porta-mala e aumentar o cofre sem precisar cortar ele. Mas mesmo assim eu acho que esse carro tem muita frente e pouca traseira. Mas eu consigo disfarçar isso com um aerofólio talvez. Mas vamos tirar esse motor primeiro. Gostou? Bom, hein? O Cabeludo tá vendo aqui, ó, a chave combinada da SATA. Ela é catraca aqui, ó. E cabeça articulada. Ela vai do 8 até o 19. Olha aqui. Aí facilita ainda mais nesses lugares que é bem pequeno assim, o acesso é difícil. Ela tem articulação. Tirou? Tá tirando aqui as porcas do alternador. É muita coisa pra você tirar pra sacar o motor. E detalhe, esse carro quando foi lançado com o motor do Fiat 147, motor 1.3 ou 1.5, eu não sei muito bem, mas ele é platinado. Olha aqui. Olha lá, platinado, cara. E a gente funcionou ele antes, tá no canal da Daiane, funcionou muito bem pela época, mais de 10 anos parado, ele ainda funcionou. Saiu.
Qual que é a boa, cabeludo? Qual que é a ruim, né? Aqui. Nossa. É os anos parados, né? 10 anos parado. Não, daqui é terra, barro, velho. Ó. Então, bem. A gente andou nele desse jeito, cara. Olha o jeito que nós andou no carro, velho. No teu carro. Que isso? Aqui. Tá um pouco sujo o arrefecimento. Parecendo um ouro, hein? Ah, achamos ouro. Credo, que sujo aqui. Barro. Não, agora limpei outro lugar, olha limpar em mim. Ô, imagina o motor como é que tá por dentro, cara. Ainda andou bem ainda. Ô, não para de sair, não. Ó, mas Sabe por que que o sistema fica desse jeito? Sabe por quê? Oi, Lu. Vem cá pra você ver, vem cá. Ó, isso aqui é creme de pele. Creme de pele. Dentro do radiador? Olha ali a mangueira ali, olha. Vocês param de brincadeira, gente. Negócio sério aqui, eu tô com um carro complicadíssimo e eles ficam brincando Isso aí tava onde Esse exatamente? plano tava Aqui, ó. onde? Lá dentro do... No sistema de arrefecimento. Tem que limpar tudo com o motor. Eu não sei se você sabe, mas sabe por que que o carro fica assim? Porque usou fluido de arrefecimento. Não usou fluido de arrefecimento. Não usou ou usou a água da torneira. Sabe o que que a gente faz, cara? A gente... Ô, Cabeludo, aquela hora você viu aqui... Ou ele usou água de enxurrada. O Cabeludo viu o armarinho nosso aqui de arrefecimento Automix, ele ficou doido. Ô, pode pôr no teu carro, pode pegar aqui, gente. Tem muito, viu, cara? Olha aqui. Esse aqui já é pronto para uso, da Automix, qualidade original. Se você precisa aí de peça pro seu carro, pra sua moto, sua linha pesada, tem o quê? Ah, tá. Tem o pronto para uso que você coloca ali, ou tem o para diluição. Automix, né, cara? Qualidade original, você precisa aí de peça para amortecedor, bomba d'água, silicone. Automix tem tudo, a gente vai usar nesse projeto. Então já fica uma dica aí para você. Quer vender peça, quer usar no seu carro? Automix, legal? Por isso que ficou nessa situação, Cabeludo, porque não usou fluido de qualidade, né? Olha aí, acontece. Porque esse fluido, cara, não sei se você sabe, ele não deixa o carro ferver e não deixa enferrujar, ou seja, protege o seu motor. Esse aqui tá menos sujo, hein? Se aqui tá mais limpo e lá tá muito sujo, quer dizer que é a bomba d'água que tá bem suja. Né? Porque se aqui tá limpo e aqui tá sujo, e daqui pra lá tá sujo, então o motor vai estar tudo anarquia. Verdade. Porque aqui que vem do radiador, isso mesmo. Então o motor vai estar tudo bagaço. Tentar puxar aí. Aí, saiu. Agora se ergueu, acho que vai. Você não olha a água aqui. Tem uma mangueira segurando bem aqui, ó. Aí depois vai subir pra dizer. Aê! Motorzinho é pequeno, né, cara? Girafa Sata salvando a gente, cara. Olha que fácil. Retiramos o motor aqui, ó, tá sem motor e agora qual que é a missão? Retirar o câmbio. Aqui, ó, o cabeludo já tá tentando tirar aqui, soltar o trambulador.
E cara, que construção incrível. Olha aqui como que é a manga de eixo. É uma manga de eixo invertida. Adaptaram aqui uma bandeja aqui usando um braço oscilante aqui, bem diferente. Onde era para ser de carro normal, o amortecedor virou uma bandeja, olha aqui, e adaptaram o amortecedor ali para fazer a suspensão independente. Agora é descer esse câmbio para a gente consertar tudo aqui por baixo, porque tem algumas partes que estão quebradas, algumas partes podres, e esse carro precisa estar bom por baixo. É isso aí, então estamos aqui com o Fiat Dardo, mas esse carro não tem nada com a Fiat, mais ou menos, tem um pouco. Esse aqui foi feito por uma empresa Corona, na época, foram feitos cerca de aproximadamente 300 carros desse. Foi feito aí na década de 80, hoje é um carro fora de série, é um carro de colecionador, e na época que ele foi produzido, foi inspirado em carros italianos. Como ele é um carro esportivo de época, farol escamoteável, freio a disco nas 4 rodas, 2 ocupantes, e ele é targa, ele é um teto, né? O teto solta, como você viu, tira e guarda aqui na parte do capô aqui dentro. Tem um encaixe aqui do teto, mas ele é muito difícil de encaixar porque fica tudo muito próximo ali, o acesso é difícil, então a gente vai ter que melhorar isso. Eu tive dificuldade para tirar ele e tive dificuldade também para encaixar. Como ele é um carro antigo, hoje a gente tem mais tecnologia, então para transformar esse carro, voltar ele para ser moderno, hoje é mais fácil, vai ficar bem melhor. O que a gente vai fazer nele é trazer ele de volta à vida, só que do nosso jeito aqui, do jeito que a gente faz, trazer ele esportivo, porque eu já tenho uma experiência em construir carros esportivos e a gente vai fazer isso muito bem. O que a gente já fez nele foi tirar o motor e o câmbio. Pode ver aqui que o cofre é bem pequeno, ó. Aqui é tudo muito apertado, reservatório de água, motor e câmbio. O câmbio ele fica transversal, o eixo passa ali e ele faz a tração traseira, como eu mostrei aqui, é muito apertado. E ele tem um porta-mala, então a Daiane até andou com ele, deixou aqui o galão adaptado, a gente já deu uma volta com ele. Não precisava de um porta-mala desse tamanho, então a gente pode pegar um pouco desse porta-mala e aumentar o cofre, porque esse carro tem problema de aquecimento, sobreaquecimento. Vem cá para você ver. O radiador fica bem aqui na frente. O radiador ficando aqui, as mangueiras vão lá para trás. É um percurso grande para a água refrigerar o motor. O que devia ser feito? A gente vai ter que criar uma entrada. Entrada de ar no radiador já tem, mas a gente tem que fazer a saída. Não tem saída aqui, ó. A gente tem que inspirar aqui, no caso, vai ser tipo o Ford GT, né? Eu acho que o ar entra pela frente e sai o ar quente aqui para cima. Porque não tem por onde o ar sair, ó. O radiador tá bem abaixo aqui dessa parte aqui, ó. Então a gente pode canalizar um ar aqui saindo pelo capô. Isso aqui vai dar muito certo. O carro tem um grande potencial por ser um esportivo de época e trazer um esportivo para a atualidade. Sobre o motor a gente está pensando ainda. E olha aqui por dentro como que é. Ele é bem curto espaço, tem conta-giro. Cara, de época tá muito bem feito para um carro dos anos 80. Isso tá bem legal. O volantezinho ali esportivo.
Esses bancos já foram trocados, a interna foi modificada ali, o painel. A gente vai fazer algo muito melhor. Trocar as rodas, deixar o corpo desse carro mais agressivo. Ele tem muita frente e pouca traseira. Eu sinto assim, por ser um carro com motor atrás, isso aqui tá muito... Não parece que ele é um carro de motor central traseiro, parece que ele é um motor dianteiro, porque a frente é maior que a traseira. A Daiane não quer que eu corte o carro do meio e a face igual eu fiz com o Ferrusca. O Ferrusca ganhou um motorzão 2.0, a gente cortou e esticou a traseira dele. Aqui ela não quer que corte, mas sei lá, a mulher mandou, a gente tem que obedecer. Mas o que eu posso fazer para disfarçar isso? Dar uma robustez aqui e puxar um aerofólio aqui, eu acho que vai ficar muito bom. E pegar um pouco do porta-mala, aí a gente consegue melhorar o aquecimento e quem sabe até trocar o motor. Eu tô vendo com ela aqui que a gente faz. Sobre a traseira aqui, as lanternas, eu posso... Essa aqui, a lanterna do Alfa Romeo, tá colocada de ponta cabeça, por isso que deve ser feito. Eu tô pensando em colocar umas lanternas de LED redondas, duas aqui, né? Duas de cá, duas de lá, vai ficar muito bom. O para-choque eu vou manter o original porque a gente tá atualizando esse carro, eu não quero mudar muito. Mas de cara já vou falar pra você, a minha inspiração aqui vai ser no Honda NSX 95. Nossa, que carro bonito, cara. Ele tem um vidro diferente aqui atrás, mas eu consigo aproximar um pouco desse carro. Quando a gente vai construir, não pode construir do nada, a gente tem que ter uma inspiração. Seja inspiração italiana, inspiração japonesa ou um carro que a gente gosta. Fazer isso. Pôr umas rodas que fique legal com o carro, porque roda é um detalhe complicado. Tem gente que gosta de uma roda, outras pessoas não, então a gente vai fazer com que essa roda combine com o carro, que é de época e moderno ao mesmo tempo. Não pode ser nem muito moderno, nem muito antigo. E sobre a frente, cara, essa frente aqui vai ficar legal demais. Eu já tô até imaginando. Esse carro original, ele tinha um spoiler aqui dianteiro, aqui, um fenderzinho, tá vendo? Até quebrou, porque é um carro baixo, né, por ser esportivo. Esse bigode aqui, esse fender, tava deixando a frente muito carregada. O que eu vou fazer? A gente vai terminar de tirar ele, até quebrou aqui, ó. Ah, e detalhe, esse carro inteiro é de fibra, tudo fibra, bem resistente, e ele é um carro muito leve, ele chega de 700 a 900 quilos, ele foi criado pela empresa Corona, depois foi emprestado para as outras empresas o modelo, e eles fizeram com o intuito de ser um carro esportivo de época, porque nos anos 80 não tinha muito disso, né, de importar carro, o pessoal construía carro aqui dentro do Brasil. Esse carro que é um carro brasileiro, ele usa a mecânica Fit 147 Rally, chega até 150 km/h, relação peso-potência, né? De 72 cavalos. É um carrão, cara, é um carrão pela época, a gente vai melhorar muito ele. E eu vou tirar esse bigode aqui, vou deixar essa frente menos carregada, vai ficar bom. E o farol aqui, ele é escamoteável. E aqui de baixo eu não consegui abrir, tá travado, a gente vai ter uma missão de tentar abrir isso aqui. E tem um farolzinho redondo aqui. O farol redondo não tá combinando com esse design de carro. Eu vou colocar um farol quadrado, eu acho que vai ficar muito bom. Colocaram um símbolo da Fit aqui, nada a ver, tirar isso aqui. Então é isso aí, a gente tem muito trabalho para fazer, bora já começar a trabalhar nesse carro. Cara, eu tô bem animado com esse projeto. Bora! Tirou as duas porcas rápido. Quando a Daiane comprou, ela veio só com 3 rodas. Essas aqui são as rodas originais da época, mas tá faltando uma. A outra a gente tirou e ele veio com essas rodas aqui, ó, que estão. O reservatório de jogar água no para-brisa fica aqui, ele ficou preso aqui, ó. Só que ele saiu. Como é que puxa? É, ele de fora. Os outros modelos. O outro é de caída. Isso, é. Esse cai e puxa. Esse aqui já dentro. direto. Ele puxa, o outro tem que chegar água no motorzinho. Desmanchar aqui, depois aí manda energia. Vamos testar pra ver se o motorzinho tá funcionando. Aí manda energia no motorzinho pra ver se vai abrir. Escamotear. E como eu tava falando das rodas, essas rodas serão trocadas, só que eu quero encorpar a lateral desse carro. Ele tá muito estreito, então a gente pode, como ele é de fibra,
alargar esses paralamas, tanto traseiro como dianteiro, e jogar as rodas para trás. Então esse carro vai ficar mais agressivo, mais robusto, mais esportivo, é isso que a gente quer. Essa ideia tá quase igual o projeto que eu estava fazendo do V8. Ele tem a mesma proposta. Cadê o ferramenta lá que esqueci o nome? Chave de impacto. Tá carregando, eu acho que dá pra usar ainda. Ah, tem pneumática aqui da SATA. Ó, essa aqui é bruta, hein? Ô, louco! Fazendo barulho? Oi! Carregando. Vai carregar com o ventoinho? É. Saiu a tampa do motor. Essa tampa também eu vou mudar, tá muito feia. Ela é uma tampa de fibra de vidro, mas o detalhe dela não tá legal. Quem sabe a gente faz uma tampa de vidro para o motor, hein? Hein? O que você acha? Muito da hora. Tampa de vidro, só tem um problema. Aqui é vidro traseiro, então vidro aqui, sei lá se vai dar certo. Se não tirar embaixo, não dá? Acho que dá. Embaixo. Não pode, não sai, sabe por quê? Essa dobradiça ela tá interna ali. Deixa ela a dobradiça por enquanto, vamos tirar isso, tirar por cima. A dobradiça fica. Estamos retirando o capô e a tampa traseira pra gente ter uma ideia mais limpa de como que vai ficar o projeto. Porque assim a gente tira e vê se tem algum quebrado também. O cabeludo é bom de trabalho demais, cara. Enquanto eu tô conversando aqui, ele já tá trabalhando, ele não para. Ele é muito elétrico. Isso é bom, velho. Pisquei, ele já tá fazendo tudo. Saiu. Oh, por ser de fibra, né? Leve, não? Isso aí tá bem pesado, viu? Nossa! Quebrado, cara. Por isso jogando? Por isso que a porta não fecha direito. Olha aqui. Quebrado, ó. Aí. Consegui um. É, tá segurando por dentro com uma chave combinada. E isso. Tirando ali com um bit sextavado. Ainda bem que tem acesso por aí, hein, cara. Por trás pra segurar. Eu lembrei do Fusca. O Fusca, ele tem uma chapa por dentro da estrutura e você tem acesso por aqui. Aqui não, é tudo fechado. A caixa de roda também é fechada. Tcharam, eu sou bom em tirar portas de carro. O cara veio a parte mais fácil. Ficou da hora, né? Aí aqui, ó, ainda coloca aqui as barras assim e faz ele pra virar de trilha. Ficou muito da hora. Não vai não! Eu tenho um Fusca de trilha lá. Eu nem ando. Isso aqui vai ser de corrida, cara. Você gosta de corrida? Você já andou de kart? Não. Você vai lá com a gente, daqui uns dias. Você vai gostar. Será que aqui é o do freio, mano? É, porque esse carro, geralmente os carros têm um hidrovácuo aqui, ó. O pedal aciona o hidrovácuo ou o cilindro mestre. É, hidrovácuo para ficar mais macio o pé, ou o cilindro mestre fica aqui. O que a gente tem de carro? Colocaram o reservatório aqui e a mangueira vai lá no cilindro mestre, que a gente não tem acesso por aqui. Esse cilindro mestre deve estar por baixo do carro. Era para ele estar aqui, ó. É uma coisa que eu vou ter que arrumar nesse carro. Ele tem umas coisas que o acesso não é muito legal. Agora a porta daí vai ser mais osso pra arrancar, né? É, essa porta aqui, ó, ela não tá abrindo, ó. Ela abre pouco. Essa daí tava melhor, mesmo ela com a dobradiça quebrada. Essa aqui, ó, ela não tá abrindo e tá quebrando a fibra ali, ó. Nossa. Olha lá. Como é que ela vai fazer? Pra tirar? Pra tirar é tranquilo. O mais difícil é arrumar e fazer algo que tá parado há tanto tempo, voltar a funcionar bem, sabe? Ou até melhor. Não tem como pôr a chave? A porta não abre, verdade. Eu posso... Deixa eu ver. Aqui já tá sem... Nossa, a porca tá saindo com tudo. Então, aí, se quebrar, a gente vai ter que arrumar depois. Aqui. A gente precisava abrir pra colocar a trinca. a ferramenta, né? A trinca tá aumentando, ó. Aqui, eu forçar.
Olha lá, tem que movimentando, ó. Quer dizer que se nós quebrar, pode ser que ele estende. Se quebrar, a gente refaz. Já trabalhou com fibra? Não. Você vai gostar de trabalhar com fibra. Muito bom. Então, cabeludo, vamos tentar forçar ela a abrir? Não, aqui eu consigo. De cima assim. Então, vamos tirar de cima e embaixo a gente... Tá limitando desse jeito? A dobradiça emperrou. Ô, Gui, vem cá. Vem cá de cá. Tá louco. Ah, você fala... Não, aqui o vão. Ah, entendi o vão, achei que era estragado. Não. Olha, agora trancou. Mostrei a abertura de Opala aqui? Ah, e outra coisa também. A outra porta, ela tava com a dobradiça quebrada e tava travando aqui, ó, no pino. Ah, tá isso aqui? Mesmo tudo arrebentado, ele tava travando no pino. Você viu aquela hora que eu tentei abrir a porta e não abriu? Fui lá, destravei o pino, abriu. É, tá vendo? Um detalhe, esse carro tem vidro sob medida, ou seja, não existe vidro para comprar dele, porque é um carro fora de série. E ele já veio faltando um vidro da porta, não sei se você sabia, aqui não tem Do lado de vidro. cá, do lado lá tem? O outro tem vidro. Então, além do vidro ter que mandar fazer, a sorte que a gente tem um contato de quem faz vidro. Vamos ter que utilizar outro tipo de máquina de vidro, uma máquina de vidro mais simples e eficiente. As máquinas de vidro que passa aqui, ó, vou te mostrar o jeito que é. Eu sugiro tudo pra mostrar o formato. Essa máquina de vidro, eu não sei. Ah, tá funcionando, Olha lá, cara. como é que Funciona. Como é que é o bagulho? Olha aqui, tem 4 fios de cabo de aço passando. Olha o trilho. O trilho é diagonal. Levanta ele pra você ver. Sabe por que o vidro é diagonal, o trilho? Por conta desse detalhe aqui, ó. O design do carro. Ó, ele faz assim, ó. Esse efeito faz com que o vidro seja diferente, seja mais complexo, por mais que seja um carro antigo, olha aí. Tá vendo? Aí o cabeludo conseguiu subir o vidro ali. A gente só tem um vidro, cara. Olha aí, conseguiu subir? Olha aí os cabos de aço. Tá vendo? Vamos pôr a porta em pé, cabeludo. Aí, ó. Essa quina do vidro aqui, ó, esse detalhe faz ele encaixar nessa curvinha aqui, ó. Uma parte que a gente vai melhorar é a janela fixa, janela de canto. Tem um erro aqui, ele não tá encaixando, isso é normal, porque a porta desalinhou. Mas tá vendo que ele passa aqui uns 4 dedos? Não precisava. Essa janela fixa já pode descer da ponta aqui, ó. Ela não precisa passar mais para frente do teto. Então a gente vai corrigir isso. Eu queria colocar um vidro inteiriço, sem a janela fixa, mas não tem como, porque o desenho do carro não me permite fazer isso. Se eu coloco um vidro inteiriço na porta, o vidro não ia caber dentro da folha da porta, não ia ter estrutura para isso, é impossível. Conseguimos tirar a porta. A pior porta era essa do motorista, que ela tava com problema de abrir e tava quebrado, tava difícil o acesso. Quando o pessoal construiu esse carro, parece que usaram dobradiça de Fusca. Olha aí, é a mesma do Fusca. Fica bem aqui, ó. Tivemos que entrar com a lixadeira, com furadeira, para tentar tirar esses parafusos que estavam... O parafuso estava travado por trás, então deu um trabalho, mas deu certo. Agora vamos passar para a parte da frente, que eu tô bem curioso ali. Tem uma parte bem legal ali na frente. Supostamente esse aqui vai ser um negativo. Um dos mais grossos e o Mas preto. esse chicote tá vindo do motor? Tá vindo do motor? É. Certo. Esse aqui tá no positivo. Isso aqui. Vou colocar a bateria de cá aqui. Agora vamos fazer um teste pra ver qual que vai subir, né? Vamos ver. Ó! Ó, mexeu? Ah, funcionou, cara. Tá funcionando isso aqui, ó. Ó! Que legal, cara. Ah, entendi. Ele usa o automático pra fazer. Cara, que engenharia, hein? Curtiu, cabeludo? Muito da hora. Vamos ver. Ó! A buzina. Buzina também funciona. Que susto, cara. Aí, vai pegar fogo.
Pegando fogo, bicho. O outro deve ser o mesmo esquema. Vamos ver se tem fio desencapado. Vamos ver que vai aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aqui a mesma vai aqui. Ah, funcionou. Abriu também, olha. Os dois olhinhos aparecendo do Fiat Dardo. Como eu tinha falado no começo, esses faróis redondos do escamoteáveis não me agrada nem um pouco. Então a ideia é colocar um farolzinho quadrado aqui. E esse farol redondo tá muito grande. Parece que aproveitaram de algum outro carro. Se não me engano é farol de Fusca. Redondinho ali. Tá muito grande, então não tá combinando com o desenho. Colocar um farolzinho quadrado e menor. E tem um detalhe de design também. Esse cortezinho que não precisa, ele pode passar reto. Então tem muita coisa para arrumar no desenho desse carro que vai ficar bom. Mas a gente sabe que o esquema já funciona e isso já adianta muito pra gente aqui. O cabeludo gosta de elétrica. Ele falou que vai voltar ao normal para tentar acender o farol. Qual o farol? De milha ou ele mesmo? De milha, porque o dele não tem como acessar. Só se tirar ele, né? E ele não tira pela frente aqui, não. Ah, tem um acesso na tela. Ah, aqui ó, onde tira o farol tem um acesso. Deixa eu ver. Aí ó, acendeu. Acendeu o milha lá embaixo. O milha ou o farol, né? Aqui ó, ele tem um acesso lateral aqui, ó. Tem um parafuso ou uma porca aqui pra você tirar o farol. Você tá funcionando? Ah, bem provável. A elétrica dele parece que tá boa. Ah, mas agora faz sentido. Tem uma setinha aqui, quebrada. O primeiro vidro foi, que é o vidro do para-brisa. Aqui é fibra, a gente não vai encontrar podre. Essa surpresa nós não teremos. Só que o vidro do para-brisa, aonde? É. Aqui tem uma estrutura que é a parte do teto, então essa parte que tá podre. É onde capta a água, não tem jeito. E esse vidro é sob medida, né? Sob medida para esse carro. É o vidro do carro mesmo. O Luquinha tava pesquisando, parece que o vidro é... Qual vidro que é? Cara, tem... Assim, ele bate com os dados do vidro do Fiat 147 dos anos 70, 80. Aí a gente pode tentar ver se vai dar certo. Os da porta eu sei que não. O da porta tem que mandar fazer. Porque a gente tá precisando de um vidro da parte do motorista. Da porta do motorista. Vai manter aqueles vidros ali, ó? Esse desenho aqui? Não. Você vai mudar? Essa parte reta aqui não precisa. Já pode partir daqui e ir pra lá. Agora... Esse formato aqui. Tá, você vai lá isso aqui, ó. É, não precisa desse negócio reto. Mas você vai modificar isso? Vou. É coisa simples. Ele vai partir. Ele tá vindo aqui, ó. Ele pode partir daqui, descendo assim. Aí não vai ser inclinado mais, vai ser reto. Quase reto. Isso. Então você tem que mudar tudo ali. Trilho. Sim, eu vou trocar a máquina de vidro. O trilho vai ser outro. Porque eu vou colocar um modelo mais simples e moderno. Porque a gente vai pôr elétrico. Igual você tá fazendo a Ranger lá. Ou na Ranger lá, né? Eu fui comprar. O vidro do motorista tava muito cansado, muito ruim. Fui trocar, né? Aí eu fui procurar pra ver se tinha um motorzinho. Aí achei, só que tava caro. Compensou comprar mais as duas máquinas de vidro com motorzinho dianteiro do que comprar só o motorzinho. Olha aí, tá vendo? Tem coisa que compensa. Tipo, eu vou insistir naquela máquina antiga ali, que eu nem sei de que carro que é. É manivela, né? É, a manivela passa 4 cabos de aço, uma trama louca ali. Então compensa mais a gente escolher de outro carro e adaptar para pôr um vidro elétrico, porque a gente gosta de adaptar. Se não adaptar, não tem graça para nós, né, Tio Luca? É, não, tem que dar uma mexida, né? É. Só arrumar aqui, não vai ter graça. É, cabeludo. Você é louco, mano. O que é isso aqui? Cuidado pra não quebrar. É de fibra e... Ah, tá, é só um acabamento. Tá pensando aqui, Tio Luquinho? O motor fica aqui, ó. Eles podiam ter feito uma entrada de ar aqui, ó. Ah, pra canalizar o ar lá. Canalizar o ar pro filtro do motor, filtro de ar, e aqui pra parte da refrigeração do motor normal. Botei aqui uma entrada aqui, ó, mais alta em vez de mais baixa. Isso, tem carro que a entrada é aqui e aqui em cima. Carro esportivo, falando de carro esportivo, tipo Porsche, Lamborghini, esses motores. Aquele radiador me pega, cara, eu vou ter que pensar o que eu faço com aquele radiador na dianteira. E esse espaço pequeno aqui. O cara tá igual um dragão aqui.
Chegou a dona do carro. O que você tá achando? Eu quero esse carro perfeito, aquela série. Eu acho que não vai dar não, porque a gente só tá desmontando aí. O carro passou de gerações em gerações. Eu não quero que você estrague o meu carro, nem corte ele ao meio. Não pode rebaixar, trocar a roda e nem trocar o motor. Sim. Caracas. Vai sair por aqui. Caracas, cara. Aí, ó, esse vidro é muito grande, não tá batendo. Vou usar não, eu vou usar ele pra passar massa. Vai pôr ele aqui. Pronto, resolvido. Mas porém, colocar uma bolha que não vai fazer sentido, o carro é todo quadrado. Igual o farol, tô matando ele. O carro seja mais esportivo, tem que ter uma queda mais pequenininha. Vamos fazer isso, então. A gente nem começou a construir o carro, a modificar, e a gente já tá pensando em como... Já tá brigando. a gente já tá brigando como que vai ser a parte do motor aqui, qual motor que vai ser, se vai ter divisão de vidro, vidro em bolha. Por que que a gente já tá pensando nisso? Porque esse carro não é meu e esse carro eu tenho um tempo bem curto para entregar para Daiane. Não quero que troque o motor e ser tecnicamente rápido. Eu sei que é um serviço demorado. Eu falo rápido, 6 meses, consegue? A gente vai tentar. A gente tem que trabalhar muito, por isso que eu chamei. Por isso que eu chamei o Cabeludo. Ele é um cara bem rápido, bem apavoradão. E ele, enquanto eu tô falando com você aqui, já tá desmontando ali. Então, a gente tem um tempo curto, porque a Daiane começou a gravar esse carro no canal dela. Eu tô fazendo esse detalhe pra ela e depois o carro tem que voltar pra lá, pra ela finalizar algumas coisas. Então, cara, o tempo é curto e a gente tem que correr nesse carro. Então, cara, vai ter vídeo direto aqui. Se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber vídeo e acompanha aí que vai estar muito da hora essa série.